Vai na paz, vai varão, Deus abençoe, glória a Deus. Tá ligado, tá amarrado, tá solto, tá preso, intestino solto. Recebe agora, toma posse, declara, profetiza. Temos todo um vocabulário que a gente fala e parece que a gente é mais espiritual. Você já se pegou pensando no impacto que suas atitudes têm sobre sua vida e sobre as pessoas ao seu redor? No vídeo A Mesma Atitude de Cristo, o pastor Zé Bruno traz uma reflexão sobre como podemos transformar nossa realidade, adotando a mesma postura de Cristo. Paulo em Filipenses diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Mas o que isso realmente significa no dia a dia? Será que estamos dispostos a deixar de lado o egoísmo e viver com mais empatia, humildade e amor? Vamos assistir um trecho da mensagem. Fique conosco até o final. E mais, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Como você pode aplicar essa atitude na sua vida hoje? Vamos juntos nessa jornada de transformação. É muito interessante olhar para o Éden. E após a queda, o movimento humano de tentativa de se religar a Deus, apesar do Antigo Testamento ter uma série de ritos descritos por Deus no templo, eles eram transitórios, tinham um objetivo, tiveram um dia para começar e um dia para acabar, porque Cristo veio para dizer que o templo vai ser destruído e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Porque se existe um Deus, uma palavra e um Espírito entre vocês, não tem sentido essa espiritualidade só se processar dentro de um prédio chamado igreja. Certa feita eu estava aqui, nós já estávamos nesse prédio, eu estava bem aqui nesse corredor, uma pessoa veio me cumprimentou, o rapaz falou: "Olha, eu estou frequentando aqui há 1 ano, mas infelizmente eu trabalho demais, e eu não tenho tido tempo de desenvolver meu ministério, mas logo eu quero melhorar meus horários, porque eu quero ter um ministério na igreja." E eu falei: "O que você está falando?" Na boa, né? Falei: "Irmão, você não entendeu. Você acha que tudo que o Espírito de Deus colocou na sua vida se resume a 1h30, porque nossa celebração tem 1h30, e aqui você exerce o seu ministério? Você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias por ano, e o seu grande ministério do que o Espírito potencializou em você só funciona dentro de 4 paredes. Quando você sai por aquela porta, aí começa o seu ministério. Fique tranquilo, não te falta nada, porque a tua espiritualidade não serve apenas para ser demonstrada com um rito dentro do prédio. Aqui é o melhor lugar da nossa hipocrisia. Olha, olhando para todos nós aqui, vocês olham para mim e acham que eu sou perfeito, e eu acho que você é maravilhoso. Ninguém tem problema de casal, ninguém briga, ninguém xinga no trânsito. Hoje à tarde, 6h30, tem a última rodada do esporte, de futebol. Não entra na sala, que eu vou ver o jogo do Palmeiras e acho que a gente não vai passar, mas vai ser muito nervoso. Eu vim de camisa hoje verde para profético, mas parece que não vai adiantar. E falaram assim: "A Ponte Preta vai tirar vocês." Eu falei: "Nós somos suficientemente incompetentes para cairmos por nós mesmos, tá? Não precisamos de ninguém para nos atrapalhar." E nós achamos que a nossa vida se resume a isso. E quando você está diante de dezenas de pessoas do ambiente onde você trabalha, ali você não tem ministério. Quando você abre a porta do teu apartamento e a família da frente sai, e você dá bom dia para pegar o elevador junto, ali você não está em ministério. Quando você está no metrozão lotado ali, e você está dando lugar onde você senta para uma mulher que está grávida, você não está exercendo o seu ministério. Ou quando você sai do sacolão e fala: "Opa, você entregou R$3 a mais para mim, viu? Estava errado, você me deu a mais." Você não está exercendo o seu ministério. Como se o nosso ministério e a morte de Cristo na cruz só servisse para nós nos atropelarmos dentro de um prédio, brigando sobre quem é líder, quem é chefe, quem manda, quem não manda. Eu sou melhor, eu tenho mais unção, eu tenho mais poder. Será que a morte de Cristo na cruz só serviu para nós fazermos um campeonato de espiritualidade? Quem fala mais, quem profetiza mais,
E nós achamos que aqueles que flutuam e só falam espiritualmente são melhores do que nós. Eu fujo desses. Tudo que fala é em mistérios. Parece que é mais espiritual a glória. Ô irmão, vamos tomar um café? A glória do Senhor está aqui. Dá licença, eu vou tomar café. Porque você acha que tomar café é pecado. Foi Deus que criou o café. É ou não é, Eliane? Do bom, café do sul de Minas, lá de Guaxupé. Porque ele acha que se eu estou levando o cachorro para passear e levo um saquinho, porque quando ele faz cocô eu tenho que pegar e jogar no lixo. Você acha que eu não estou cumprindo meu ministério quando eu faço isso? Quando eu cuido das minhas plantas, quando eu levo meu cachorro para tomar vacina, ou quando eu jogo futebol com meu filho, porque a minha santidade diz que é só quando eu falo em línguas em cima de um palco. Paulo está dizendo: se essas coisas existem entre vocês, completem a minha alegria, faça isso funcionar no meio de vocês. E o modelo pelo qual isso acontece está no verso 5 em diante. Tenham em vocês o mesmo sentimento, em outras traduções, o mesmo jeito de pensar de Cristo Jesus. Essa phronesis, essa é a palavra grega, é difícil a gente traduzir. É tipo saudade do português, sabe? Saudade só tem na palavra, só tem na língua portuguesa. O sentimento existe para todo ser humano, mas uma palavra que explique, só a língua portuguesa tem. O inglês fala I miss you. Eu sei, eu sinto falta de você, mas não é só isso. Saudade não é sentir falta. Saudade é sentir falta, eu sinto falta. Mas ao mesmo tempo, aqui dentro, parece que eu volto para aquele momento com aquela pessoa. E quando eu volto nesse momento, esse sentimento volta para dentro de mim. E ao mesmo tempo que eu sinto falta de quem falta, eu sinto a alegria de ter podido viver com essa pessoa, porque a tristeza da sua falta é superada pela alegria do tudo que eu vivi. E aquela alegria me traz satisfação que, apesar da perda, um doce sentimento de que ela está aqui comigo continua. Eu tenho que falar uma frase toda para explicar o que significa a palavra saudade. A palavra phronesis do grego é a mesma coisa. Não é só um sentimento e um pensamento. É uma coisa que eu sei, e depois que eu soube, eu passei a amar aquilo, e amando aquilo e sabendo, eu passei a praticar aquilo. Isso é muito, muito profundo. Vocês têm que ser assim como Jesus, que sabia que era Deus e se tornou servo, amou o servir, e não só amou porque sabia e porque sentia, mas ele viveu até a morte e morte de cruz. Não são apenas coisas que eu sei e nem coisas que eu gosto, mas isso desemboca numa atitude de entrega humana e divina ao mesmo tempo. Se eu te perguntasse quem foi o ser humano mais espiritual que pisou nessa terra, você me responderia Jesus. E eu diria: certo, ponto para você. Muito bem. Afinal de contas, ele era o próprio Espírito em carne, o ser mais espiritual ou espiritualizado que pisou nessa terra. Mas se eu te fizesse uma segunda pergunta dizendo: qual o ser humano mais humano que pisou nesse chão? Você pensaria e diria: Jesus. Compaixão, misericórdia, justiça, verdade, sinceridade, retidão, repartindo o pão, entregando a sua própria vida, compartilhando do Evangelho, chorando com quem chora, tomando lugar na mesa com publicano, com meretrizes, tocando em leprosos, repartindo o seu ser, dando de comer, levando cura, levando transformação. Deixai vir a mim os pequeninos, conversando com os rejeitados. Jesus foi o mais humano dos humanos. Conclusão: quanto maior é a minha espiritualidade, maior é a minha humanidade. Pessoas querem demonstrar sua espiritualidade porque vivem em transe, como se flutuassem acima da média dos seres humanos normais, mas não entendem que o que Cristo fez foi exatamente o contrário. Ele era Deus,
mas preferiu tomar a posição de homem. E sendo homem, abriu mão da sua honra e da sua glória. De quem ordenava e mandava, passou a ser aquele que obedece. E foi fiel e obediente, mesmo que isso lhe custasse a vida, na morte e na cruz. E a cruz é a demonstração máxima desse esvaziamento de Cristo e dessa profunda obediência de Jesus ao Pai. A cruz é o lugar onde eu morro e deixo de ser para nascer de novo, segundo tudo aquilo que Cristo disse. E eu sei, Ele falou e eu amo, e Ele praticou e eu pratico. Não é algo apenas que eu sei e pratico, porque eu obedeço mesmo com bronca. Eu sei, creio, quero e pratico. É uma total transformação da nossa mente, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Por isso que nós não demonstramos apenas a prática de um rito. E por isso que o que o mundo vê e a maneira como as pessoas ao nosso redor descobrirão Jesus, não é porque demonstramos o que fazemos dentro de quatro paredes na religião, senão por aquilo que somos e como vivemos. A nossa humanidade sendo cumprida no seu final propósito e maior propósito, é a maior espiritualidade que a gente pode demonstrar. O fato de você hoje ceder o lugar a uma pessoa que está de pé, talvez seja mais importante do que a profecia que você disse para ela. Nós canonizamos uma série de comportamentos, frases, gírias. Vai na paz, vai varão, Deus abençoe, glória a Deus, está ligado, está amarrado, está solto, está preso, intestino solto. Recebe agora, toma posse, declara, profetiza. Temos todo um vocabulário que a gente fala e parece que a gente é mais espiritual. Mas eu não levanto para dar o lugar para ninguém. Eu furo a fila, eu passo na sua frente, eu fofoco, falo mal de você pelas costas. Eu adoro uma contenda. Eu adoro denegrir uma pessoa. E eu acho que eu estou sendo espiritual porque eu falei aleluia e glória a Deus na hora do louvor da igreja. Mas não entendemos que essa espiritualidade só mesmo funciona, ou de verdade se apresenta e se configura como algo pleno e suficiente, quando eu sou transformado num verdadeiro ser humano. Jesus apenas não veio nos revelar como quem era Deus, mas veio nos revelar como o ser humano deveria ser.